Saúde os irmãos com a graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Retornando, irmãos, ao nosso estudo das Enciclopédia das Religiões. E na última vez que nós passamos no nosso estudo, nós falamos sobre as 12 religiões que existem no mundo, né? Os grupos religiosos. Então, vamos lá, eu vou falar e os irmãos repetem novamente, só para a gente lembrar que faz muito tempo que a gente passou os estudos. Vamos lá. Vamos lá. O animismo, cristianismo, jainismo, taoísmo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o shintoísmo, confucionismo, islamismo, sikhismo e zoroastrismo. Então, as religiões estão divididas no mundo em 12, né? E nós falamos também que no meio das religiões existem as denominações e também as seitas. Então, nós vamos falar hoje de cada religião, vamos começar a falar, e nós vamos falar hoje da principal e qual nós fazemos parte, que é o cristianismo. Amém? Então, vamos agora para a página 16, né? Aqui no finalzinho, né? Aqui no finalzinho da página 15. Além destas, temos outras religiões que não demonstram expressão ou tradição para estarem relacionadas. Tudo ou mais que conhecemos e chamamos de religião, na realidade são seitas. A 16. Em um outro sentido, conforme apresentado no capítulo anterior. Agora vamos lá. O cristianismo, vamos falar sobre o cristianismo hoje. O cristianismo é o maior dessas religiões, com mais de 2 bilhões e 300 milhões de adeptos. Baseia sua crença no ensino de Jesus Cristo, encontrado no Novo Testamento ou da Bíblia. Divide-se da seguinte maneira. Ó, irmãos, ó. O cristianismo divide-se em três, da seguinte maneira. Vamos lá. O catolicismo, que vamos lembrar que aproximadamente, tá, irmãos? Não é um número certinho, porque os números vão aumentando, diminuindo, então é aproximadamente 1 bilhão. 1 bilhão e 300 milhões de adeptos. O protestantismo, aproximadamente 800 milhões de adeptos. E o ortodoxismo, e aproximadamente 200 milhões de adeptos. Então, vamos falar agora do protestantismo. Então, dentro do protestantismo, há mais de 300 diferentes grupos, denominações ou seitas. Vamos lá. Então, nós, irmãos, fazemos parte do cristianismo, nós somos do cristianismo, e nós fazemos parte aqui do segundo grupo aqui, do protestantismo. Lembrando que, às vezes nós, lá fora, nós aprendemos que, por exemplo, que uma denominação é uma religião. E não é isso. Nós fazemos parte da religião cristã, então existem as denominações. O que é denominação? Uma placa. Uma placa de igreja, o nome da igreja. Então isso é uma denominação, não é uma religião. Por exemplo, a Assembleia de Deus não é uma religião, é uma denominação, né? Então, vamos lá. Denominações e seitas. As principais dessas são a Batista, a Evangélica Livre, Presbiteriana, Igreja de Deus, Assembleia de Deus. Aí, as seitas temos a Testemunha de Jeová, os unitários, os universalistas, temos a Igreja de Cristo, Irmãos Unidos, Exército da Salvação, Discípulos de Cristo. Aí nós temos aí os pentecostais, congregacionais, Renascer em Cristo, metodista, luteranos, episcopais, mormons e adventistas. Então, irmãos, os irmãos verem aí que tem bastante denominações, né? E, para ficar bem claro, no protestantismo, existem vários grupos e
nós entendemos que existem denominações. E quais são as denominações que nós entendemos? Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma denominação, como eu já disse. A presbiteriana é uma denominação. Né? Os pentecostais, os congregacionais são denominações. O renascer em Cristo é uma denominação. Os metodistas também os luteranos e episcopal. E dentro desse grupo, irmãos, como nós falamos aqui no começo, que existem grupos diferentes e denominações e seitas. De novo, não confundam denominações com religiões. Isso tem que ser muito importante, porque, por exemplo, o Testemunho de Jeová entende que eles são a religião verdadeira, que não existe o cristianismo, e sim o Testemunho de Jeová. Por isso que nós entendemos que eles são uma seita. Olha só, o Testemunho de Jeová é uma seita, não é uma denominação, é uma seita. Os Mormons também é uma seita. Os Adventistas também é. Então, existe, no meio desse grupo do protestantismo, existe o cristianismo, no protestantismo, nós temos denominações e seitas. Isso tem que ficar bem claro, irmãos, para não confundir. Né? Os irmãos têm que colocar isso em sua mente, porque todos nós entendemos que nós fazemos uma parte da religião verdadeira. E às vezes, eu sou da igreja tal, e minha igreja é a religião verdadeira. E não é, irmãos. Nós fazemos parte do cristianismo. Vamos lá. Das igrejas ortodoxas, as maiores e mais conhecidas são a grega, ucraniana, russa, romana, albanesa e sérpia. Então, as igrejas ortodoxas estão, na maioria delas, nesses países. Um ponto importante também. Todas as religiões se dividem em dois grupos, as cristãs e não cristãs. As religiões não cristãs são assim chamadas porque não se identificam com Jesus Cristo e seus ensinamentos. Então, irmãos, nós fazemos parte da religião, nós fazemos parte do cristianismo, e nós temos Cristo como o nosso Senhor, né? O nosso Senhor, nosso Salvador. E seus ensinamentos, nós seguimos os ensinamentos de Cristo. E isso é muito importante porque, de novo, tem existem seitas que dizem que fazem parte do cristianismo, mas porém não seguem o cristianismo a fundo. Né? E se consideram, por exemplo, de novo, o Testemunho de Jeová, se consideram como a igreja verdadeira e que Jeová é o Senhor. E mais para frente, irmãos, vão entender melhor de que, por exemplo, eles não entendem que Jesus Cristo é Deus. Né? O Testemunho de Jeová não entende que Jesus Cristo é Deus. Nós entendemos que Cristo é Deus. Então, nós fazemos parte do cristianismo. Várias delas foram fundadas muito antes do tempo de Cristo. Algumas depois. Quase todas têm o seu livro-guia próprio. Alguns ensinos são de filosofias que orientam sobre a vida social do homem do que com seu contato espiritual com o Supremo Ser. Algumas delas ensinam boas regras de conduta. Outras colocam no coração de seus seguidores o temor de alguma divindade. Entretanto, todas elas têm uma coisa em comum. Procuram servir a alguma divindade e usam seus métodos para, de algum modo, transformam vidas e, às vezes, sem sucesso. Então, irmãos, de novo, nós fazemos parte do cristianismo. Não existe, irmãos, não existe uma religião, talvez os irmãos já ouviram falar, minha igreja tal é a verdadeira, que segue o cristianismo corretamente. Então não existe, irmãos, nós somos denominações, nós aqui somos uma denominação, a Assembleia de Deus é uma denominação, então tome cuidado, porque às vezes nós aqui estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus, estamos entendendo que estamos seguindo o cristianismo, né? Nós seguimos o cristianismo, importante isso, nós seguimos a Cristo, o cristianismo. Então, não confundam placas, porque você faz parte de uma placa, você faz uma parte de uma denominação, você entende que é uma religião verdadeira. E não é isso. Né? Aqui, por questão
de documentos, de leis que nós temos aqui no nosso país, nós temos que ter uma denominação, um nome. Algo muito importante, talvez, que confunda muito, nós temos aqui o catolicismo. Então, a Igreja Católica é a Igreja Católica. Então, eles são mais de 1 bilhão e 300 milhões, eles não têm, por exemplo, denominações dentro da Igreja Católica. Eles têm a igreja lá, tem um nome, né? Tem algum nome, normalmente é de um santo, mas ali eles seguem sempre o mesmo ensinamento. Eles têm uma tradição, mas eles são Igreja Católica. Talvez isso cause confusão, porque nós temos o catolicismo e cada igreja tem um nome, cada igreja que tem numa região, numa cidade, num bairro, a Igreja Católica tem ali, a igreja tem um nome ali, mas eles entendem que ali é a Igreja Católica. E talvez eles entendem que com o protestantismo é a mesma forma. Não, o protestantismo não tem por exemplo, eles têm, a Igreja Católica tem o Papa, né? A Igreja Católica tem o Papa, e talvez eles entendem que, por exemplo, que a igreja, uma igreja, a denominação é um nome, é uma religião, a outra também é uma religião, e a outra é uma religião. Então, talvez isso confunda um pouco. Mas não, nós fazemos parte da Igreja de Cristo, nós somos uma denominação, e nós fazemos parte do cristianismo, né, no protestantismo. Então, coloque isso em sua mente, em seu coração de novo, irmãos. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Então, nós aqui, esse ponto geográfico que nós fazemos parte aqui, nós não somos a religião verdadeira, nós somos cristãos. Então, tire isso da sua mente, irmãos. Amém? Que possamos aprender, porque nós temos que tomar muito cuidado para não acharmos que nós somos os verdadeiros, nós somos cristãos verdadeiros. E tem muitos irmãos aí fora que também fazem parte da Igreja de Cristo. E para tomarmos cuidado, para não termos essa visão sectária, essa visão de que nós somos os maiorais da Igreja verdadeira. Amém? E possamos entender isso, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos.